tema de hoje também é um tema muito bacana, tá? É a importância do sorriso na harmonização orofacial. Então, é justamente esse plus, né, que nós, harmonizadores orofaciais, temos de conseguir olhar a face como um todo, incluindo a harmonia do sorriso, nesse contexto global da face, né? Então, quem vai me ajudar a conduzir esse tema hoje é fera no assunto quando o negócio é dentes alinhados, né? Então, eu vou chamar já, é a doutora Vivian Caroline Siqueira Gomes. Ela é colega de profissão, parceira de trabalho, cirurgiã dentista assim como eu, especialista em ortodontia, com ênfase nos alinhadores transparentes. Ela é Invisalign Doctor. Ela está à frente aí como proprietária da clínica Siqueira Gomes Odontologia, em Mogi das Cruzes, e vai falar um pouquinho mais sobre o que é essa tecnologia dos alinhadores transparentes para vocês, tá? Então, eu vou chamar ela aqui. Ó, Vi, já te chamei, tá? Boa noite. Entrei. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, tá. O som aqui parece que tá meio baixo, mas se vocês estão me ouvindo bem, então tá bom. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aqui com a gente nessa semana de lives aí com a doutora Carolina. Estou aqui como convidada e para ajudar um pouco nesses conhecimentos que ela tem transmitido a todos vocês aqui esses dias, nessa semana de lives. Então, muito obrigada por ter feito o convite e por estar me recebendo aqui em sua página, no seu Instagram, aqui para transmitir um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Obrigada, Vi. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite em vir abordar esse tema, que você é fera nesse assunto. A minha área já é outra, mas eu quis trazer porque eu acho que é um complemento da especialidade da harmonização orofacial. Então, a gente tem que lembrar do sorriso, da importância do sorriso, né? Nesse nosso cartão de visitas, que é o nosso rosto como um todo, né? Então, não adianta também a gente só tratar do rosto, ficar com a pele maravilhosa, tudo harmonizado, e aí esquecer também que a gente precisa cuidar do sorriso, né? Com certeza. E aí, pensando nesse tema, né, Vi, me veio aí que você é Invisalign Doctor, né? Você tem ênfase aí nos alinhadores transparentes, que é uma super tecnologia, né, que ajuda muito nessa questão do apelo estético, né, na hora de um tratamento ortodôntico. E aí eu queria que você trouxesse aí um pouquinho do seu conhecimento nessa área, para quem está nos assistindo, né, falando um pouquinho sobre o que são os alinhadores transparentes e como funciona o tratamento com essa tecnologia, Vi. Claro, vamos falar sim, vamos abordar esse assunto, que é um assunto que para mim é o meu dia a dia, eu gosto muito de falar disso, então, assim, vamos estar batendo um papo mesmo, da mesma forma que eu faço com meus pacientes quando eu vou apresentar esse tipo de aparelho, eu gosto bastante de falar nisso. E eu acho que, mais uma vez, o nosso assunto, a nossa especialidade casa uma com a outra, né? Como eu vim a semana passada, a gente falou e casamos também as especialidades de laser terapia com harmonização. A ortodontia também casa com essa especialidade. Então, como você bem disse, você vai harmonizar uma face sem harmonizar o sorriso, não tem como, né? Então, os dois caminham juntos. E você harmonizando a face, você tem que harmonizar o sorriso também, né? Como você disse, os dentes são um cartão de visita. Então, não adianta nada a pessoa harmonizar e não harmonizar o sorriso. É um conjunto mesmo. Então, por isso, estou aqui para complementar a sua área, que você faz tão bem, com tanta dedicação e amor aos seus pacientes também. Então, para a gente ser direto e entrar direto no assunto, né, no tema aqui da live, que é onde vamos falar de Invisalign, de alinhadores transparentes, eu vou falar um pouquinho assim da trajetória, né, dos aparelhos, porque assim, ao mesmo tempo que é muito novo, já vem
sido utilizada essa tecnologia desde 2002 aqui no Brasil. Então, assim, já é antigo, mas é que de 7 anos para cá, de 2013 para cá, aonde foi inserido um novo material, que é o Smart Track, de 2013 para cá, que vem, assim, a utilização dele aumentou muito, né, do Invisalign. Então, foi aí, de 2013 para cá, foi o boom mesmo. Hoje em dia, 8 milhões de casos tratados já com Invisalign. Então, a gente tem que entrar um pouquinho nessa trajetória, porque antigamente alinhávamos os dentes, ainda alinhamos os dentes, com os aparelhos ortodônticos, aqueles de ferrinho, de bracket, em que, assim, tem muitas vantagens, porém, a tecnologia está aí para ajudar a gente, então a gente tem que utilizar de mais uma ferramenta que nós ortodontistas temos em mãos agora, então vamos utilizar, não é? Eu digo que, assim, o ortodontista, ele continua tratando os pacientes da mesma forma, né? A técnica aprendida, os conceitos são os mesmos. O que temos agora é uma ferramenta diferente em nossas mãos que podemos utilizar para favorecer tanto a nós quanto aos nossos pacientes. Então, eu acho que, assim, ele revolucionou. E também digo mais, ele está novo, né? É uma tecnologia nova, mas que eu acho, assim, que é um caminho já sem volta, que quem não entrar nessa tecnologia vai ficar para trás, porque ele ajuda muito, tanto no tratamento, quanto nos pacientes, e quanto para nós profissionais. Eu vou entrar já já falando dos benefícios dele e vocês vão entender o porquê, tá? Vou colocar um videozinho bem rápido aqui, tá? Só pra gente dar um startzinho aí e eu começar a falar, tá? Que eu acho que é legal, as pessoas já até estão acostumadas, mas vamos colocar só pra gente fazer um start. Bora, Vi. Do assunto. Você sabe que um alinhador Invisalign ele é muito mais que um aparelho. Invisalign é mais confiança pra você. Invisalign é sem metais. Sem fios. E muita tecnologia. Pergunte ao seu ortodontista. Ele vai dizer que o Invisalign é Smart Track. Muito mais conforto com tratamentos mais rápidos e previsíveis. Invisalign é o que tem de melhor. Invisalign é isso. Então, você viu, né? Num simples vídeo, conseguimos resumir aí algumas das vantagens. Primeiro, eu vou começar falando o que é o Invisalign, o que é um alinhador transparente, tá? Então, aqui, são alinhadores confeccionados através de um material de acetato, né? E no caso aqui do Invisalign, nós usamos esse material Smart Track, que é o único de todos os alinhadores que usa esse material. E qual é a vantagem desse material? Ele tem a força que ele faz nos dentes é a força ideal. Então, comparado a outros alinhadores, por ter esse material, ele consegue fazer o alinhamento dos dentes sem prejudicar. Então, ele usa a força adequada. Por isso, é um material, assim, inovador, tá? Então, uma das grandes vantagens em relação a outros alinhadores. Então, ele é um conjunto, é uma sequência de alinhadores, os quais vão fazer as movimentações dentárias, tá? Que antigamente era feito pelos aparelhos brackets, fios. Hoje em dia, nós ortodontistas planejamos o caso em um software, colocamos lá todas as movimentações que nós queremos realizar, esse software faz as movimentações e aí é inserido nesses alinhadores que são impressos em impressoras 3D e nos enviado todo o tratamento do paciente. É um pouco assim complexo de entender, mas eu vou explicar um pouco passo a passo de tudo isso para que fique claro para os pacientes, tá? Vou explicar assim qual o passo a passo, o que acontece desde que o paciente chega no consultório. Então, antigamente, quando ele chegava, nós ortodontistas pedíamos uma documentação, que eram fotos, raio-x, análises cefalométricas. Hoje em dia, nós utilizamos de um scanner intraoral. A Invisalign utiliza de um scanner que chama iTero. Ele é o scanner que nos conecta com esse software da Invisalign.
E assim, existem possibilidades onde o paciente pode continuar fazendo essa documentação no centro radiológico, fazendo esse escaneamento no centro radiológico, ou tem a possibilidade também de estar fazendo em alguns consultórios. Tem dias que fazemos Invisalign Days e chamamos esses scanners e os pacientes já vêm para serem escaneados. Então, esse paciente que antes fazia várias documentações, hoje em dia ele é simplesmente escaneado em 15 minutos, é feito o escaneamento da boca toda. Então, aí você já vê a primeira vantagem. Tira aquele fato da moldagem, que o paciente acaba tendo ânsia, tem pacientes que não gostam. Outra vantagem é a rapidez, porque bem rápido você está com a boca do paciente em uma dimensão 3D num computador. Então, assim, é sensacional essa vantagem também. Eu acho, Mara, essa tecnologia que os alinhadores transparentes trouxeram para ficar tudo muito tecnológico, né? Ele é uma tecnologia que trabalha com muita exatidão, né, na movimentação. Precisão. O que antes era uma coisa muito manual, né? Era Sim. muito assim, da mão do profissional, de dando Exatamente. sequência ao tratamento de acordo com a necessidade. E agora já não. Agora, no primeiro contato, ali na primeira vez que escaneia a boca do paciente, o software ele já tem aquela precisão, né? De te dar a situação completa até a finalização do caso, né? Exatamente. E além disso que você falou, ele nos serve até de uma documentação legal. Tá? Que antes tínhamos que guardar aí por vários anos modelos, raio-x, né? Hoje em dia temos tudo no computador, a gente guarda tudo e isso é uma documentação legal para a gente estar arquivando do paciente também. E o legal dele também, não estou falando nem só para Invisalign ou para ortodontia. Você ter um scanner desse, você arquivar um paciente que veio no seu consultório hoje, fez o seu tratamento, retorna daqui a um ano, ele é muito preciso, você consegue ver retrações gengivais, você consegue ver diversos problemas nele. Então, ele nos ajuda bastante e tem nos ajudado bastante na ortodontia. Então, continuando o raciocínio, o paciente foi lá, fez o escaneamento, temos a boca dele em 3D no computador. É jogado no software direto da Invisalign, jogamos lá esse scanner da boca dele, e aí já automaticamente, assim, num segundo já está na minha EDS, na minha plataforma. Ao mesmo passo que já está na Costa Rica com o dentista lá que vai fazer o planejamento junto comigo. Então, assim, a tecnologia nos permite, assim, fazer um tratamento e um planejamento muito rápido, muito legal. Né? E assertivo, né? E assertivo, igual como você falou, assim, a precisão. Como falou, né? Antes, como fazíamos a moldagem pode ter falhas, pode ter bolhas, né? Então, pode ter erros, não é uma precisão tão alta quanto ao escaneamento. Então, eu digo que já faz parte da rotina odontológica hoje em dia um scanner, ele nos ajuda bastante. Aí, feito esse escaneamento, jogado para o software, nós, ortodontistas, vamos planejar o caso desse paciente. Da mesma forma que eu iria planejar o caso dele manualmente, tá? Então, assim, o que eu falo é isso. Não mudou a técnica. O que a gente aprendeu de ortodontia não mudou. Mudou foi a ferramenta. Então, coloco lá no sistema todas as movimentações que eu quero. Se eu quero extruir um dente, se eu quero levantar, se eu quero corrigir más posições grandes, o Invisalign corrige também. Antigamente falávamos que eram pequenas correções, hoje em dia já fazemos grandes tratamentos, tá? De classes 2, classe 3, que são tratamentos mais complexos, realizamos com eles também. E então fazemos todo esse planejamento, tudo o que queremos, o que faríamos manualmente, vamos jogar no computador e vamos fazer. Esse software não, desculpa. Através da Invisalign temos dentistas clínicos que nos auxiliam também na montagem do plano de tratamento, né? Porque, ao mesmo tempo, estamos lidando com tecnologias, com sistemas, então precisamos, né, desse suporte que temos. E, assim, o próprio software, ele vai acusar. Se eu falo que eu vou querer uma movimentação muito grande de um determinado dente, o software, ele acusa, ele fala, não, isso daí não pode acontecer, você não pode fazer esse tipo de movimentação, porque através dos algoritmos deles, eles sabem exatamente quanto podemos movimentar, tem tábua óssea, ele já calcula tudo. Então, assim, a precisão é muito mais do que nós fazíamos, ou ainda fazemos hoje em dia, com o manual, de você apertar um fio, de você
fazer uma movimentação com elástico. Manualmente, nós temos estudos para saber onde podemos fazer a movimentação, mas com o software te indicando ali, não, peraí, para que esse movimento você não pode fazer. É assim, é perfeito, né? O tratamento sai perfeito. O que a gente fala muito é que não tem aquele vai e vem, porque na ortodontia convencional, às vezes você faz um movimento a mais que você fez, aí você volta um pouquinho. E nesse não, o movimento é muito preciso. Por isso, uma das vantagens grandes que temos é o tempo de tratamento. Então, um tratamento com Invisalign, mesmo que seja um tratamento longo, de grandes complexidades, é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, coisa que a gente ficava 3 anos no convencional. Então, a diferença é muito grande, né? E a segurança, né, Vi, que você falou também, segurança, dessas situações aí, gera muito mais segurança para o paciente também assumir um tratamento desse, né? Justamente com por certeza. essa previsibilidade, por esse software apoiando, né, nas movimentações, não deixar a gente cometer exageros, né? Que às vezes a gente acaba fazendo, né, na movimentação convencional. E isso fornece segurança, né? Acho que tanto para o profissional que está atuando ali no caso, se sente mais seguro em atuar, né? Como para o paciente também, né? E ele é legal desse sistema também. Se tem um dente lá que eu não quero movimentar, eu coloco no sistema, não movimentar dente tal. Então, ele não vai ser movimentado. O Invisalign, esse alinhador, ele faz um encapsulamento no dente e não deixa o dente movimentar. Ao passo que na ortodontia convencional, você coloca uma força em um dente, aí tem a força de ação e reação. O outro dente pode movimentar sem você querer. E não porque você está cometendo uma falha, é porque tem a força, né, contrária ali que acaba... ferramenta, né, que acaba Exatamente. atuando dessa forma. Então, você pode escolher, às vezes pacientes que têm implantes, você pode escolher, olha, não movimentar tal dente. O software coloca tudo o que você pede. Então, nós vamos pedir tudo o que queremos, nós ortodontistas, tá? Porque tem muitas, assim, pessoas que acabam querendo fazer o tratamento porque acham que é plaquinhas alinhadoras, que você vai lá, coloca no sistema e vem as plaquinhas, você dá para o paciente e pronto, acabou. Não é isso. Você tem que planejar direitinho o caso para ter um resultado bom e ter sucesso no tratamento. Então, você tem que saber o que você vai estar indo. Você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. E você tem a ferramenta para usar. Entendeu? A ferramenta que vai te ajudar e vai te ajudar muito. Mas aonde você quer chegar, você tem que saber. Então, não adianta. Se você não for ortodontista, você não vai saber o caminho que você quer chegar naquele ponto. Entendeu? E aí tá, feito esse planejamento, eu tenho muito contato com meus pacientes, eu dou o meu telefone celular do consultório, onde eu mostro ali para o paciente, eu vou mostrando o planejamento sendo executado, tá? Quando eu vejo que está finalizado, chamo o paciente novamente, põe no computador e mostro todas as mudanças. Então, aí vai aparecer mais uma vantagem, que é a que os pacientes mais gostam. Eles já veem o resultado final. Eles veem como que vai ficar os dentes dele quando o tratamento finalizou. Eles Isso daí você já esperar, né? Já sabe. E aí, o que ele indica? Você vai mostrar para o paciente o resultado final e ele indica quantos alinhadores você vai usar. Então, fazemos as contas de 7 a 15 dias que vai trocar. E aí vai dar mais ou menos o prazo que ele vai ficar com o alinhador, se ele for um paciente colaborador, fizer as consultas, porque eu gosto de ver mesmo assim os pacientes uma vez por mês, a não ser que o paciente não possa e mora longe, porque outra vantagem, eu atendo pacientes de São Paulo, eu atendo pacientes de longe, porque eu posso entregar um kit para eles e eles irem usando. Mas quando eu preciso vê-los, ver se a movimentação está ocorrendo de acordo com o que foi planejado no computador, aí eu peço que eles venham, né? Fora isso, eu vou mostrar aqui, daqui a pouco eu vou abrir para vocês um plano de tratamento que para nós Invisalign Doctors chama Clean Check. Eu vou mostrar como que é essa ferramenta e vou mostrar eu não digo que é peças, são attachments que chamam. São resinas coladas aos dentes que vai promover essa movimentação com a inserção dos alinhadores. Eu vou chegar lá também, tá? E então aí eu chamo o paciente, mostro, o paciente olhou, viu, o resultado ficou legal e eu aprovei também, já mando um aprovar, coloco lá no aprovar, em 15, 21 dias os alinhadores chegam, são produzidos no México e estamos com previsão
de termos uma fábrica da Invisalign aqui no Brasil. A previsão era para 2020, acredito eu que por conta dessa pandemia, de tudo que aconteceu, vai atrasar. Mas se chegar para o Brasil a fábrica, aí assim, vai ser coisa de 10 dias o paciente vai estar usando os alinhadores. Aí vai ser fantástico. Mas mesmo não estando ainda com essa fábrica aqui, funciona muito bem. A partir do momento que eu dou o aprovar, 21 dias está chegando os alinhadores e eu já começo a sessão com o paciente. Aí chegando, a primeira consulta vai ser um pouco mais demorada, que é onde vamos colocar esses attachments. Attachments são resinas no dente para que o alinhador faça a movimentação e para que ele tenha uma retenção na boca também. É super imperceptível, feito com resina da cor do dente. Então, as pessoas assim, não percebem, quem está olhando de longe não consegue perceber que você está com esses attachments. O paciente percebe porque fica um relevo, né? Um volumezinho ali. Mas se ele estiver com o alinhador, ele já não percebe também. Então, não digo que é uma desvantagem, né? Comparado ao convencional. Toda a tecnologia desse aparelho, ele está contribuindo para a estética, né? Tudo para deixar mais imperceptível possível, mais estético possível. E essa tecnologia trabalha muito no conforto também, né, Vi, dos pacientes. Isso. Que era uma situação que a gente também, em comparação com as tecnologias mais convencionais, é um diferencial também da tecnologia dos alinhadores, né? A questão de ser muito confortável o uso, né? Não tem bracket machucando, não tem fio soltando. A maior reclamação para nós ortodontistas são os brackets, são os fios. Isso daí não tem como. Então, assim, fica muito mais confortável o paciente estar com o alinhador, além do que ele pode remover para fazer uma correta higienização. Ele é estético, ele vai a uma festa, a um casamento, não vai ter problemas para ele. Eu já tive vários pacientes que eu tive que remover aparelho porque ia fazer 15 anos ou porque ia casar e quer tirar o aparelho, aí você perde todo um tratamento, né? Porque você tem que remover e depois começar do zero de novo. É bem complicado. Já com o Invisalign, as pessoas conseguem ter vida normal. E além disso, o tempo reduzido é também uma vantagem. A vantagem, a previsibilidade que eu falei. Pacientes, hoje em dia, a nossa vida é muito corrida, né? Então, eu tenho pacientes que, assim, têm uma vida corrida, né? E que querem passar rápido na consulta. Então, assim, se é uma consulta onde eu só vou trocar os alinhadores, é 15 minutos de consulta. Não chega mais do que isso. Então, o tempo ali que a pessoa perde comigo também é muito tempo. É mais a primeira consulta onde eu vou colar essas resininhas, que é a consulta mais demorada. As outras consultas, eu gosto de conferir se está de acordo com o alinhador que a pessoa está usando, está de acordo com o que está no software. E eu gosto também de conferir os attachments, porque eles são as peças fundamentais que vão fazer as movimentações. E podem eventualmente cair, né, durante a alimentação. Então, eu gosto de estar fazendo essas consultas para estar conferindo também. Aí eu confiro se está todos os attachments lá coladinhos, bonitinhos. E aí, ok. Então, assim, a consulta é muito rápida. Então, para o paciente, isso também é uma grande vantagem, né? Praticidade, né? Praticidade. Hoje em dia é o que todos procuram. E assim, igual você falou, a parte estética, se você olhar assim de longe ou até assim, é que muito de perto você vai enxergar que o paciente tem alguma coisa na boca. Mas ele é imperceptível de longe, as pessoas não enxergam. Tem pessoas, meus pacientes relatam que eles chegam no trabalho com um aparelho, tudo, e que pessoas nem percebem que eles estão de aparelho na boca, né? E aí vai ter o comecinho, a adaptação dele, né? Chegando os alinhadores, vamos colar os attachments, vai ter essa adaptação com eles. Eles vão ter assim, de repente, uma semaninha aí para se acostumar com as resinas e com o modo de falar, e depois esquece que tá com o aparelho na boca. E o que eu falo muito, assim, é com relação à colaboração. Então, assim, o paciente tem que colaborar, porque os dentes vão movimentar se os alinhadores estiverem na boca. Então, eu sou bem rigorosa, eu fico bem em cima deles e peço para usar 22 horas por dia. Tirar só para comer mesmo, tá? Para que o dente consiga fazer a sua movimentação. Senão, se o paciente não usar, não vai ter o resultado, né? A Karina tá falando aqui, Vi, que tá amando a novidade. E bom, Karina, pode fazer perguntas aí se tiver dúvida, porque
o assunto é longo aqui, mas pode perguntar, tá bom? Eu vou, daqui a pouco eu vou mostrar uns videozinhos aqui, porque eu fico falando muito, de repente é difícil de entender. E eu vou mostrar como que ele é também, tá? Porque tem pessoas que não Bacana. conhecem, né? E Então eu Vi, vou fala mostrar pra como é. gente, todo mundo pode utilizar? Tem alguma restrição ainda em relação a esse tipo de tecnologia? Como é que tá hoje em dia? Hoje em dia, o Invisalign indicamos para crianças de 6 anos de idade até idosos, tá? Nossa, que Então, assim, maravilha! ele Super não tem democrático, então. super democrático, ele não tem nenhum tipo de restrição, até com relação a, como eu falei, aos tipos de tratamento. Antigamente, nós tínhamos isso na cabeça, os ortodontistas, os dentistas indicavam pequenos alinhamentos. Hoje em dia, não. Corrigimos grandes discrepâncias, casos com extrações de dente. E como eu falei, crianças, eu tenho paciente criança usando Invisalign. Então, a gente tinha pacientes que usavam ortopedia, né? Aqueles aparelhos ortopédicos, aparelhos móveis, né? E hoje em dia, as crianças também já estão optando por essa tecnologia. Por quê? Eles já são tecnológicos, as crianças já estão nesse mundo. Então, isso para Sim, eles é maravilhoso. Você mostrar num sistema para uma criança a boca dele ali, ele acha uau, entendeu? Então, é garantido. As crianças realmente gostam e estão usando já. Aí, que muitos me perguntam, né? Os pais fazem essa pergunta, mas vai perder. Realmente, eu tenho filha em casa que usa aparelho móvel e perde mesmo e não usa, a gente tem que ficar em cima. Porém, uma vantagem legal é que assim, os alinhadores vêm para ser usados a cada 7, 10 ou 15 dias. Vai depender do que o ortodontista vai estipular para o planejar. seu caso, né? Então, assim, eu falo assim, se o paciente perdeu um alinhador no meio do caminho, ou eu peço para pular para o próximo, ou eu sempre peço para guardar um anterior, ele volta e continua. Então, não é um alinhador que ele perder que vai estragar o tratamento dele, entendeu? Então, isso é bacana para as crianças também. E tem casos até de idosos que são vaidosos e querem alinhar os dentes e que usam também o Invisalign. Então, acho bem, ele dá para ser utilizado em várias idades aí e também em vários tipos de tratamento, porém tudo com avaliação, conversado, né? Eu Sim. acho que ele é Eu vi super aí mais indicado. um comentário logo acima, a Carla falando sobre que ela estava querendo saber mesmo se após os 40 anos ela conseguiria usar. Então, consegue sim, né, Vi? Então, e ainda acima dos 40 anos, eu ainda indico mais. Por quê? Acima dessa idade, nós temos um cuidado redobrado, né? Como a sua área mesmo sabe, a periodontia, nós vamos, os dentes vão entortando mais, nós vamos perdendo um pouquinho de osso com o envelhecimento, né? Tudo isso vai acontecendo. Então, como esse material que eu falei para vocês, que ele faz a força ideal, se tiver que alinhar qualquer procedimento, nós indicamos mais o Invisalign, porque ele vai fazer uma força ideal ao dente das pessoas acima dessa idade, entendeu? Porque as crianças ou adolescentes têm um osso mais firme, vamos dizer assim, né? Um vocabulário mais aqui para eles entenderem. Então, com idosos ou pessoa, né, jovens acima de 40, que eu estou nessa faixa aí dos jovens acima de 40, é indicado. E mais legal que ele não faz tanta força ao dente, que não corre o risco de causar uma reabsorção aí, que é muito comum na ortodontia com alinhamentos convencionais de ter reabsorção. Então, é muito bacana sim. Sim. Então, a gente já listou aqui como benefício a previsibilidade do término do tratamento, o paciente conseguir enxergar como é que ele vai ficar antes Isso, mesmo do fantástico. início do tratamento, o conforto que essa tecnologia Isso. traz para o tratamento do paciente e a possibilidade de retirar na hora da alimentação, Sim, o que contribui para uma higienização muito mais efetiva. com E outra certeza. coisa que a gente se preocupa muito com os aparelhos ortodônticos na tecnologia convencional
é como é que o paciente ele vai manter a higienização, que acaba ficando Exatamente. dificultada, não tem como, né? E aí Sim. a atenção tem que ser redobrada. E com essa tecnologia, não, né? A gente consegue manter com muito mais facilidade a nossa A rotina higienização. de higienização, né? Com certeza. Bacana, doutora. Fantástico mesmo. Então, assim, daí, deixa eu ver aqui a minha linha de raciocínio. Então, o paciente chegou, começou uma vantagem muito legal, que é o que eu falo para os pacientes. Nós temos diversas modalidades, mesmo dentro do Invisalign. Então, um paciente que vai ser um pequeno alinhamento, ou um paciente que vai ter grandes movimentações. E dentro disso, temos as garantias da Invisalign. Após até 5 anos de tratamento com eles, se tiver qualquer problema de recidiva, que o dente voltar, tiver algum probleminha, podemos rescanear o paciente e pedir alinhadores adicionais sem custo. Então, eles dão garantia no tratamento deles. Aí você já vê a importância que o cliente e o paciente têm para essa empresa, né? Uma empresa assim que ela dá garantia para nós dentistas e para o paciente. Qualquer recidiva, né, que tenha, eles fornecem os alinhadores adicionais. E isso assim, estou falando se o paciente terminou o tratamento, não usou uma contenção corretamente e voltar a entortar alguma coisa, eles fazem isso. E durante o tratamento também. Se tiver qualquer intercorrência no meio do tratamento, nós podemos reescanear o paciente, fazer um novo planejamento e pedir alinhadores adicionais sem custo também. Então, eles dão esse suporte e essa garantia para nós. Acho isso muito legal também. É que essa tecnologia está muito alinhada ao perfeccionismo mesmo, né? Eles querem que os resultados sejam realmente de excelência, né? Sim. Então, por e que isso, o paciente oferecem fique... essa opção do refinamento dos tratamentos, né, Vitor? É igual você falou, o paciente que está procurando esse tipo de tratamento é um paciente que está prezando pela saúde dele e pela estética, né? Então, é o público que eles querem alcançar. Esse paciente está buscando um sorriso de uma forma prática, confortável, né? E que consiga atingir os objetivos. Ó, a Karina aqui colocou uma dúvida. Para correção de mordida, pode utilizar? E com essa tecnologia, dá para saber por quanto tempo a gente vai usar o aparelho? Sim. Karina, né? Então, correção de mordida dá, tá? Os problemas maiores de mordida que temos, que aparecem. Pode ser casos de mordida aberta, onde os dentes, eles não ocluem, tá? Corrige com a tecnologia Invisalign. Caso de mordida muito funda também, onde você quase não enxerga a dentição embaixo, corrige também. Casos onde o paciente tem o queixinho um pouco para trás, que os dentes de baixo ficam mais para trás, que chamamos de classe 2, corrigimos, não mexemos em parte óssea, apenas dentária, tá? Então, o queixinho não vai para frente, isso daí é com cirurgia, mas conseguimos melhorar a posição dentária. E aquele paciente que é o contrário, que é o queixinho um pouquinho para frente, que promove um cruzamento da mordida anterior, também é possível. Então, as correções de mordida conseguimos sim corrigir com esse tipo de aparelho, tá? E a outra pergunta foi, com relação ao tempo. Sim, isso. Karina, exatamente o tempo que vai ser utilizado o aparelho. Porque esse software vai nos trazer quantos alinhadores vocês vão utilizar. Então, a gente consegue fazer um cálculo, você usando 10 dias ou 15 dias, exatamente de quantos alinhadores você vai precisar. Porque a Invisalign, a partir daquele momento que eu falei que damos o aprovar, eles vão mandar um tratamento completo pra gente. Aí vem uma caixinha com vários alinhadores do tratamento completo. Então, ele vai vir nessa caixinha aqui, ó, tá? Os alinhadores. Depende do número de casos. Então, esse paciente aqui, ó, 44 alinhadores, tá? Ele tá utilizando. Vem várias caixinhas, ou às vezes vem uma só. Aí vem na caixinha. Então, eu já entrego pro paciente na primeira consulta, eu entrego já 4, porque geralmente eu peço para usar a cada 7 dias. Se for 10 dias, eu já entrego 3, porque eu sei que eu vou ver o paciente no mês seguinte. Mas eu sempre dou de 3 a 4. Então, eles vêm no saquinho assim, ó, tá? Vem aqui indicando o número de alinhador, 16 de 44, do superior e do inferior. Já vem o superior e inferior aqui nos saquinhos, tá vendo?
e aí o paciente consegue ter o controle direitinho. Então, eu sempre indico o paciente guardar um anterior, não jogar fora, e vai ter os próximos, claro. Se perder entre um e outro, perder um alinhador, a gente eu peço para voltar no consultório para ver como que tá, e aí eu solicito ou que ele utilize o último ou o próximo, tá? Se for o próximo, vai entrar um pouquinho mais apertadinho, mas a gente consegue deslanchar o tratamento da mesma forma. Então, eles vêm nesses saquinhos assim. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Então, eles vêm no saquinho, eu entrego aqui para o paciente o saquinho. Ele já vem o superior e o inferior. E, ó, são essas plaquinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem transparente, esse material que eu falei. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma flexibilidade, ele também é duro para estar fazendo as movimentações desejadas, tá? Aí, cada movimentação vai ser inserida em cada alinhador durante todo o tratamento, tá? Então, quando é Invisalign, ele tem essa marquinha aqui da Invisalign. E aí entregamos o kit todo para o paciente. Tem pacientes que viajam, tem pacientes que falam que não conseguem vir esse mês, eu já entrego alinhadores a mais. E isso, assim, me ajudou muito, que eu nem imaginava o quanto nessa pandemia. Me ajudou bastante. Eu cheguei a fazer planejamentos, tudo online. O paciente fez o escaneamento. Eu consegui tudo online de forma virtual, fazer o planejamento. Já solicitei os alinhadores da paciente. E daqui 20 dias está chegando e aí eu vou marcar ela. Então, assim, a tecnologia me ajudou muito nessa pandemia. Eu consegui atender tantos pacientes que já usavam, cheguei a levar alinhadores nas casas dos pacientes, peguei. Então, assim, o paciente não teve problemas nessa pandemia. Os pacientes que usam o Invisalign não tiveram problema, não. Eles já fui entregando os saquinhos assim para os pacientes, tá? É muito então, aqui prático. no modelinho, para vocês verem, ó, como que ele fica aqui no modelo. E aí, o que eu falei para vocês dos attachments são essas resininhas aqui, bem perceptível, bem pequenininha, tá? Eu sempre falo porque o paciente precisa saber o que a gente vai colocar na boca dele, né? Casos complexos, utilizamos também de terapias acessórias. Então, botões, né? Às vezes uns botõezinhos, alguns elásticos. Isso ainda é utilizado mesmo que com os alinhadores, porque vai nos ajudar a fazer determinadas movimentações que somente o alinhador não consegue. Então, tem pacientes e tem casos que eu utilizo ainda terapias acessórias, tá? São botõezinhos, elastiquinhos, que a gente coloca também para facilitar nas movimentações. Que legal, Vi. A Léo tá perguntando depois se o paciente... Oi, pode falar. A Léo aqui tá perguntando se é parecido com o que uso para placa de bruxismo. Ele olhando assim, ele é sim, parecido. Só que ele é mais flexível, né? A plaquinha de bruxismo, ela costuma ser mais rígida, né? Para você evitar aí acertar a musculatura, você acaba pondo uma carga maior em cima, então ela precisa ser mais rígida. O Invisalign não, ele tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Mas na boca, parece sim uma plaquinha de bruxismo, uma plaquinha de clareamento. Na boca parece sim, tá? Ele fica bem perceptível. Pode falar, Carol. Esqueci. Esqueceu? Continua aí, eu vou lembrar. Tá, então enquanto você vai lembrando aí, eu vou colocar aqui para vocês verem. Você sabe o que o alinhador Invisalign é? Opa. Ele é muito... O Bruno Galhaço está querendo invadir aqui a minha live de novo. Não, eu vou colocar aqui para vocês verem como que é esse planejamento no computador, tá? Para vocês terem uma ideia. Legal. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui de um paciente, mas não vou mostrar quem é, só vou mostrar a boca para que todos consigam entender. Lembrei o que eu queria falar. Pode falar. Depois da finalização do tratamento, Vi, o paciente ele entra na fase de contenção, assim como nas tecnologias convencionais, né? Precisa usar da mesma forma, Carol. Eu indico a contenção do mesmo jeito que eu indicaria
para paciente convencional, tá? Sim, Porque tá bom. teve a movimentação também, os dentes ali precisam formar osso em volta, precisa cicatrizar. Eu falo assim que é uma etapa do tratamento ortodôntico é usar a contenção. Não é terminar o tratamento ortodôntico e achar que está livre. Não, precisa usar, depois que finalizar, precisa sim usar a contenção. E para os pacientes Invisalign, indico da mesma forma, porém, eles têm também, a Invisalign tem um aparelho específico para contenção, que é feito com esse mesmo material. Então, o paciente já está acostumado a usar esse tipo de alinhador, ele vai conseguir usar também da mesma forma a contenção da Invisalign, que é bem legal também, tá? Ai, bacana. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar. Tá joia. A gente assiste aqui. Vamos lá. Então, isso daqui é um clean check já aberto, é um plano de tratamento aberto, tá? De uma paciente. Deixa eu só colocar aqui o tratamento anterior, o primeiro que estava mais complicadinho. Aqui. Então, dessa forma, chega a boca do paciente para mim, tá? Chegou, eu vou mostrar aqui a parte de cima. Ouvi? Ó, pode falar. Eu vou só tentar rapidinho. Eu não sei como é que tira os comentários. Seria legal tirar para as pessoas conseguirem enxergar. Conseguir enxergar, né? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar. Tá. Eu realmente eu não vou saber, eu acho, viu? Bom, vou falando aqui, tá? Tá. Então, isso daqui é um clean check, tá? É um plano de tratamento. É o paciente que foi escaneado e chegou dessa forma, tá? Apresenta esse dentinho aqui um pouquinho mais para trás do que esse canino aqui bem giradinho, tá? Então, qual que é a nossa função de ortodontista? Nós temos que avaliar o caso e fazer as movimentações que queremos aqui no programa, no software. Então, todas as movimentações que eu quero, eu vou colocar aqui no plano de tratamento para que os técnicos da Invisalign insiram essas movimentações que eu quero no clean check do meu paciente, tá? Então, todas aqui, ó, eu colocando, solicito a remoção do jump, tudo que eu quero, as orientações, vai para um técnico do software. Esse técnico vai jogar aqui as movimentações no dente. Aí, conseguimos ver exatamente como que vai ficar a posição dos dentes quando finalizado. Então, esse dente aqui eu tô mostrando a parte assim, separado da parte de baixo da mandíbula, para que vocês entendam a movimentação. Eu vou dar um playzinho aqui para vocês verem como que vai finalizar esse caso depois de usar 37 alinhadores, tá? Então, eu vou dar aqui um playzinho. Olha aqui a movimentação acontecendo. Então, é feita uma expansão no arco. Esse dente aqui vai chegando para o lugar, o canino vai virando. E aí, ele fica bem perfeitinho, tá vendo? Com o caso finalizado. Esses vermelhinhos que eu falei para vocês que eu ia estar falando, que são os attachments. São as resininhas que colocamos da cor do dente. Não é vermelhinho, tá, gente? Aqui é só para a gente saber onde tá esses attachments e onde vão ser colocados. Então, aqui os pacientes conseguem, eu mostro no plano de tratamento onde que eles vão ter as resininhas nos dentes, tá? Então, você viu que bacana, a gente estava numa situação assim, né? E aí a gente coloca, dá o playzinho aqui, o paciente consegue ver toda a movimentação que vai acontecer durante o tratamento. Eu vou colocar aqui em cima e embaixo, para eles terem uma ideia mais evidente aqui da mordidinha, como que era e como que ficou. Então, a gente tinha um caso assim, esse canino bem virado, tá? A mordida aqui, os inferiores, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês separado, também que era bem tortinho, ó, tá vendo? Conforme a gente dá um play aqui nas movimentações, a cada alinhador vai tendo as movimentações e os dentes vão entrando no lugar. Temos que fazer, além das terapias acessórias, fazemos também alguns desgastes, às vezes, nos dentes, para que entrem todos na mesma posição. E isso tudo é indicado pelo sistema. Então, aqui ele me coloca que eu tenho que fazer um desgaste de 3 milímetros entre um dente e outro. E aí, conseguimos ver exatamente depois como que vai finalizar. Então, assim, esse software é a ferramenta que nos ajuda tanto a ter segurança no movimento que fazemos, quanto a conseguir mostrar para o paciente como que ele vai estar finalizado depois de usar aqui, no caso dessa paciente, 37 alinhadores, tá?
usando direitinho, o tratamento ficaria nessa posição. Tem bastante casinhos aqui, até mais complexos. Eu vou mostrar mais um aqui só para vocês terem uma ideia do que é isso, né? De como que é feita essa documentação aí toda. Deixa eu só virar para não mostrar aqui a fotinho do paciente. Eu já vou mostrar mais um casinho aqui. Que às vezes as pessoas, quando eu mostro os casos já aqui, as pessoas se identificam, né? Nossa, meu dente é assim também. Caramba, que legal, né? E é Então, muito legal mostrar, né, a evolução do caso mesmo. então eles se identificam e falam, nossa, mas meu dente também vai ficar assim? Falo, se usar direitinho e se seguir todas as recomendações, vai ter um dente alinhado e esteticamente harmônico com a face, né? Que é o propósito nosso aqui. Deixa eu só entrar aqui nesse planinho. Pronto. Então, aqui temos mais um casinho, ó. Esse daqui tá um pouquinho mais já discrepante a mordida, né? Como teve gente que perguntou aí. Uma mordida mais discrepante. Aqui, ó, temos esse lateral aqui bem alto. O paciente aqui apresentava um desvio também na linha média, uma mordida mais profunda, né? Aí o dele deu aqui 38 alinhadores, a gente coloca o playzinho, ó, aparece ali os atáchimos que vão ser inseridos, as movimentações acontecendo, tem o levantamento aqui da mordida e os encaixes bem certinho, esse lateralzinho aqui voltou pro lugar, né? Então, assim, é uma ferramenta que nos ajuda bastante a ver o paciente. A gente tem a visibilidade 3D do paciente na nossa casa, né? Porque é muito difícil você fazer um planejamento, às vezes você olhando ali para o paciente de uma forma rápida, e você tem que planejar, ou então só com um modelo, ou só com uma foto, né? Antigamente usávamos muitas fotos, cefalometrias. Hoje em dia não. O computador, a gente está vendo a boca do paciente inteiro ali, então fica muito legal. O planejamento sai muito mais certo também, né? Que legal, Vi. Nossa, adorei. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas foi ótimo que você conseguiu dar uma boa ilustrada Em geral, né? nos benefícios que essa tecnologia pode trazer, né? Na hora de optar pelo tratamento ortodôntico, o benefício dessa tecnologia, né? Sim. A Gi falando, a mordida é igual a minha. Não é não, Gi, a sua é mais bonita. Ó, Vi, a gente tá chegando nos últimos 9 minutinhos. Como então, passa rápido, eu quero né? abrir. Se alguém tiver mais alguma dúvida, passa super rápido. Se não ficar de olho Nossa! aqui no relógio, se perde. Não parece que eu falei tanto. Parece que tem mais coisa. Sabe quando você fica com a sensação? Não, mas tinha mais coisa que eu tinha que falar? Faltou alguma coisa. Não, mas foi maravilhoso. Eu acho que, assim, ficou bem didático para as pessoas entenderem, de fato, quais as vantagens, né? Na hora de optar por uma tecnologia para fazer seu tratamento ortodôntico. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita esses últimos minutinhos da doutora Vivian aqui com a gente para poder perguntar o que vocês quiserem. Vou falar uma coisinha saber. Que assim, é muito comum, tá? É caro, né? A Invisalign é caro, não é para mim. Se é um sonho que você tem, vai atrás, porque às vezes cabe, entendeu? Às vezes esse sonho vale a pena e as pessoas já ficam com medo de ir fazer uma avaliação porque acham que vai ser caro. E hoje em dia nós, né, facilitamos. Então, assim, acho que não é isso que segura. Se você tem um sonho de alinhar seus dentes e corrigir da melhor forma com uma tecnologia dessa, não fique com isso achando que vai ser um tratamento caro, porque as pessoas me procuram bastante e entram muito nesse assunto. Ah, mas é muito caro, não é para mim. Não, vai atrás, né? Busque que tem sim a possibilidade. Esse daí já se tornou um mito. Antigamente, a Invisalign é caro. Depende do que é caro para você. Se você se cuidar da sua saúde de uma forma previsível, confortável, estética, é caro, então, né, tem que ver o que qual que é o seu grau de importância que você dá. Né? Isso, a sua prioridade.
É a mesma coisa que eu falo na parte da harmonização, né? Facial. As coisas, para dar certo, para ficar um resultado às vezes bonito, elegante, o melhor resultado que você espera para você, você precisa talvez priorizar isso naquele momento, né? Sim. Então, não é uma questão de preço, né? Mas é o valor que você vai dar para aquele tratamento, né? Em prol da sua saúde, em prol da sua autoestima. E isso não tem preço, né? Na verdade, o preço disso, de repente, é você abrir mão de algumas outras coisas e se planejar financeiramente para realizar aquele sonho, né? Exatamente. Como você falou, né? A gente não citou isso hoje, mas um desalinhamento de dentes não influencia só na parte de harmonização e de estética. Um dente encavaladinho, como as pessoas entendem, que para nós é apinhado, dificulta a higienização, ali para mais placa bacteriana e acaba tendo um problema maior ali periodontal. Então, você com os dentes alinhados, você consegue fazer uma higienização melhor. Então, a gente tem que pensar muito nisso, que não é só estética, né? Não estamos preocupados somente com isso, mas com a saúde gengival também. Sim. E até o desalinhamento mesmo e a questão das mordidas, né? Interferindo aí em toda a mímica muscular, em toda a fadiga da articulação. Então, tem muita coisa que influencia também a um ortodontista, de repente, indicar para você um tratamento ortodôntico, né? Então, obviamente, aqui a gente pauta mais na estética, porque esse foi o sentido de trazer esse tema para complementar essa série de lives. Mas tem a saúde aí que está sempre, a gente coloca em primeiro lugar, né? Exatamente. Não dá nem para pautar aqui todos os problemas que uma mordida errada causa. São muitos mesmo. Então, o ideal, o necessário, é que você faça uma avaliação com um ortodontista para ele ver o seu tipo de maloclusão, para ele ver o que gerou essa mordida, tratar lá do início, ver o porquê que está acontecendo isso e tratar para que não volte mais e para que não tenha recidivas. Exatamente. Vi, eu acho que assim, se ninguém tiver mais dúvida, você falou aí sabiamente, compartilhou de todo o seu conhecimento aqui com a gente. Estou muito feliz mesmo pelo conteúdo dessa live. Acho que não poderia trazer nem 1% disso se fosse sozinha aqui. Então, obrigada por compartilhar esse conhecimento seu conosco aqui, tá bom? Carol, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí nessas lives, nessa parceria de lives, está dando muito certo, porque uma ajuda a outra, né? A trazer os conhecimentos. E é um assunto que eu gosto, né? O meu dia a dia é esse, então, assim, eu faço com o maior prazer de estar falando sobre isso aqui. Então, não tem nem que agradecer. Eu que agradeço e me sinto honrada de estar participando dessa tríade de lives aí que você fez. Obrigada, Vi. E obrigada a todo mundo que participou. Novamente, agradeço interagiu também aqui com a gente. Muito obrigada Alice, de coração. Alice, pena que chegou no final, mas a gente vai deixar gravadinho aí, né, Carol? Vai ficar salva no IGTV. Depois dá uma passadinha para assistir na íntegra, tá bom? Muito obrigada, gente, de coração. Leandro aí, ó, tá é verdade. Nos parabenizando. Agradeço a todos os presentes aí que tiveram com esse momento com a gente. E se tiverem dúvidas, deixem nos directs, né, Carol? Estaremos à disposição de vocês. Isso mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutora. Obrigada, uma ótima noite. Léo, um beijo para você também. Beijo, Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.